Legal, vamos finalmente começar a falar sobre JavaScript então, né? A gente já fez bastante aula sobre HTML, CSS, fizemos alguns exercícios, então vamos falar sobre JavaScript. E o JavaScript então, ele vai ser a parte do nosso projeto de website ou dos projetos de website que você vai fazer aí pela frente. Eu arrisco dizer cerca de 70% a 80% dos projetos que você vai fazer no futuro, você vai ter que usar JavaScript em algum momento, tá? E por quê? Porque o JavaScript, ele permite que a gente crie interações com a nossa página, tá? Então, se a gente tem o HTML e o CSS que apenas desenham o nosso layout, fazem a marcação dos elementos na tela pra gente e mostram os elementos com o design que a gente fez, o JavaScript entra na história, então, para criar interação. Quando a gente clica, acontece alguma coisa e assim por diante, tá? E é isso que a gente vai ver, então, nessa etapa do nosso curso aqui, tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais do JavaScript, vamos para a teoria, tá? O que é o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem implementada nativamente, originalmente como parte dos navegadores web, para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente. Então, a gente tem três palavras principais aqui já nessa frase, tá? A gente tem nativamente, a gente tem scripts e a gente tem cliente ou client, tá? Você vai encontrar muito esse termo em inglês, client, tá? Então tá, a primeira palavra nativamente significa o quê? Que dentro de todo navegador, tá, existe um interpretador de JavaScript. Então toda vez que a gente escreve um código JavaScript, o navegador consegue ler esse código e interpretar ele, tá? A segunda palavra que eu citei aqui é scripts. E scripts basicamente é o tal do código que a gente vai escrever, tá? Então, traduzindo a palavra script do inglês para o português é roteiro, né? E é basicamente isso que significa. Quando a gente escreve JavaScript, código JavaScript, a gente nada mais, nada menos está fazendo um roteiro de coisas para serem executadas na nossa tela, no nosso navegador, de acordo com as nossas interações com essa interface, tá? Então, a gente vai escrevendo regras, tá? Dentro de um código JavaScript, beleza? E a terceira coisa, então, é o client, né? Cliente ou client, que basicamente significa que o client, quando a gente vai fazer um site, um projeto de website, geralmente existem dois atores principais aí que processam todo o nosso website, digamos assim, os nossos arquivos do website, tá? Existe o servidor e o servidor geralmente fica na nuvem, né? Nos tempos atuais fica na nuvem. Muito antigamente as pessoas faziam servidores locais nas empresas, né? Mas hoje o servidor, então, ele fica na nuvem. E aí, quando a gente fala de website, geralmente o servidor, a gente contrata um servidor através de um plano de hospedagem de sites e tal. Então o servidor é esse computador lá que fica lá na nuvem e armazena os dados do nosso site, os arquivos do nosso site, tá? HTML, CSS, imagens, tudo fica lá no servidor, tá? E o client side, então, é o nosso navegador, é o que está no nosso computador. Quando a gente digita lá www.google.com, a gente envia uma requisição para o servidor vai então entender o que a gente está pedindo, quais documentos que estão lá no servidor, arquivos que estão lá que a gente está pedindo, e devolve para o nosso client. E aí o client, então, ele vai mostrar esse arquivo, vai renderizar esse arquivo para a gente na tela, tá? Então, só recapitulando, as três palavrinhas, nativamente, no client, né? Nativamente significa que existe um interpretador em cada navegador web, todo navegador web tem um interpretador nativo lá dentro, tá? De JavaScript. Segunda palavra, script, que é o código que a gente escreve, as regras que devem ser executadas, né? De acordo com a interação que a gente definir. E o terceiro, então, é o client, que é o próprio navegador, né? A gente está se referindo ao navegador quando a gente fala client, beleza? Só finalizando a frase, então, executados do lado do client e pudessem interagir sem a necessidade desse script passar pelo servidor, tá? Só finalizando, então, o que significa sem a necessidade desse script passar pelo servidor? Vou dar um exemplo meio simples, mas eu acho que você vai conseguir entender, tá? Imagina que você tem lá uma página web que existe uma calculadora. Por algum motivo, ela tem que calcular qualquer coisa, ou uma calculadora comum mesmo, uma calculadora. Olha só, imagina que eu vou fazer 2 mais 2, tá? Então eu aperto no número 2
E aí eu envio essa informação para o servidor falando assim, olha servidor, eu cliquei no número 2, armazena essa informação aí para mim que eu cliquei no 2. Aí o servidor vai entender isso e vai me devolver uma resposta. E aí no visorzinho, vamos supor que a nossa calculadora vai ter, né, aquela parte do visor, ele vai me devolver então o número 2 e renderizar essa tela novamente, tudo de novo do zero, vai dar aquela piscadinha, vai carregar a tela e aí dessa vez vai me mostrar a calculadora com o número 2. Depois eu vou clicar no mais e vai acontecer a mesma coisa. Vai mandar a informação para o servidor vai entender que eu cliquei no mais e aí vai me devolver uma nova página agora, que de certa forma o servidor vai saber que eu já cliquei no 2 e no mais. E que aí o próximo número que eu clicar de novo, se eu estou fazendo 2 mais 2, vai ser o 2 de novo. Vou repetir o mesmo procedimento. Envio para o servidor entende, armazena aquela informação e me dá um refresh na página e me devolve uma página completamente nova. Percebe que isso é muito complexo para uma tarefa muito simples. Toda hora a gente envia para o servidor uma requisição, né, e uma informação nova e ele vai devolver renderizando uma nova página para a gente, gerando uma nova página. Eu estou dando um exemplo meio cru, tá? Não funciona assim, tá? Mas é um jeito de entender que cada vez que a gente tenta fazer uma interação que, de certa forma, ela precisa armazenar algum valor, tá? A gente tem como fazer isso no servidor, armazena esse valor no servidor, tá? Para usar ele depois. Mas o JavaScript, então, ele veio para evitar que toda hora a gente tem que fazer uma requisição para o servidor, armazenar um valor, ele devolve e dá um refresh na página para a gente. Porque para uma simples calculadora, isso seria uma experiência horrível, além de sobrecarregar o servidor para simplesmente ficar fazendo cálculo, tá? Então, o JavaScript permite que a gente faça o código dessa calculadora funcionar sem que a gente fique enviando requisições e informações e armazenando dados no servidor, tá? A gente consegue, então, fazer com que essa calculadora, tudo que calcula, todo o código dela, fique só no nosso navegador, ao invés de ficar no servidor. E aí o nosso navegador, então, ele responde tudo ali de bate-pronto, digamos assim, né? Ele não tem que ficar fazendo requisições para o servidor. Tudo está ali. Então, conforme você digita o número 2, ele já aparece. Você digita o mais, depois digita o outro 2, depois digita o igual. E ele vai executando tudo no próprio navegador, sem precisar renderizar uma tela nova. Basicamente, essa é a facilidade que o JavaScript traz de fazer tudo no próprio navegador. E geralmente, né, hoje já está mais avançado, já tem como fazer JavaScript rodar no servidor. Até algum tempo atrás não tinha como fazer isso. Mas basicamente o uso primário do JavaScript é para fazer coisas então no nosso navegador, no nosso client side, beleza? Tá, e aí então, bom, acho que o restante aqui está redundante, né? Nos permite controlar o comportamento de elementos do DOM. Ah, tá. Vamos lá, eu falo DOM, tem gente que fala DOM, tá? É o Document Object Model, tá? Em alguns casos você vai encontrar essa frase aqui como Document Object Map, tá? É a mesma coisa, tá? Bom, toda vez que a gente abre uma página web, tá? Essa página, escondido por trás dela, digamos assim, a gente vai ver isso, tá? Não está escondido de um jeito que a gente não consegue ver, a gente vai ver o que é o DOM, tá? Toda a hierarquia, tudo que é possível a gente interagir com essa página através do JavaScript tá dentro desse Object Model, tá? Um objeto, basicamente, ele é uma árvore gigante de itens, subitens e assim por diante, tá? Que armazenam tanto valores quanto funcionalidades, tá? Eu sei que está um pouquinho abstrato agora, mas conforme a gente for avançando nas aulas, você vai entender melhor, tá? Mas basicamente, então, o que é importante aqui pra gente na hora de fazer uma página web? O que é importante dentro do DOM pra gente? Bom, é o HTML, o XML e o SVG, porque através do DOM a gente consegue acessar, então, a hierarquia dos elementos da nossa página. A gente consegue acessar, então, as nossas divs e os filhos, os elementos filhos, as tags HTML filhas dessas divs. A gente consegue acessar os valores armazenados dentro de uma div. Então, por exemplo, se eu tenho uma tag de H1, que é um título,
Através do JavaScript eu consigo acessar aquela tag H1 e eu posso dar um clique e falar para trocar o texto que está dentro daquela tag H1, tá? A gente acessa isso através do DOM, tá? Então, isso é só um exemplo muito simples do que dá para a gente fazer com o JavaScript, e para fazer isso a gente precisa acessar esses elementos que estão dentro do Document Object Model, beleza? Bom, e aí, só complementando, gerando interações dinâmicas através de scripts para estes elementos, que eu acabei de falar. Belezinha? Bom, essa foi uma aula teórica, tá? Na próxima aula a gente vai ver então como que uma página web ela é devolvida pelo servidor e o que acontece então quando a gente abre uma página web. E a gente precisa entender isso para a gente entender onde que o JavaScript entra e qual que é o papel dele. Então a gente vai continuar um pouquinho na teoria, mas logo em seguida a gente já vai entrar na parte prática, beleza? Bom, então te vejo na próxima aula.